tenho 8 anos e através desse testemunho quero compartilhar a importância da salvação e do amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Mas antes eu vou ler uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para a nossa edificação. A advertência acerca das falsas doutrinas se encontra em Coríntios capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como vós recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Amém? Palavra do Senhor nos edificando. Dizendo que realmente, aleluia, Jesus, nós somos escolhidos e separados e não devemos, aleluia, se colocar numa posição de servos que não obedecem, se iludindo e aceitando o rudimento desse mundo, né? Através aleluia, desse testemunho eu quero iniciar contando um pouquinho da minha infância e até onde o Senhor tem nos abençoado. Eu fui para conhecer, né, a misericórdia do Senhor com 9 anos, numa igrejinha abençoada no interior, e eu comecei a frequentar aquele lugar. E já criança, eu já me sentia oprimida devido a alguns acontecimentos que ocorria com a minha família. E eu creio que muitas crianças também passam por isso, né, onde os pais não estão edificados na rocha que é Jesus e acaba perdendo princípios, se tornando pessoas até com vícios e não tendo um controle de educar, controle pessoal de si mesmo, né? Assim prejudicando então os filhos e os familiares. Eu passei por essa experiência de separação, aleluia, dos meus pais, e afetaram, né? Me afetou. Então eu comecei a ir para a igreja já uma criança assim triste. Com 12 anos eu já pensava em tirar a minha vida. Então ali Deus usando os servos do Senhor numa revelação, dizendo que o Senhor tinha propósito comigo. E a gente criança ainda não entende muito. Até o tempo de Deus revelar, cada um tem o seu tempo de Deus revelar o poder dele. E ali eu recebi então aquele livramento e falei, eu quero esse amor, eu quero, aleluia, me sentir segura, amada. E me aproximei do Senhor. O Senhor me revelou o significado de nós estarmos na presença dele. Não só frequentar a igreja, mas sim ser revelado o amor dele por nós. E aí então nós entendemos por que somos chamados para Jesus. Amém? E durante esse processo todo, eu cresci na misericórdia do Senhor até os 17 anos. E aí já comecei a questionar. Muitos fazem isso, né? Começam a questionar. Mas se eu fizer assim, não querem, acham que servir ao Senhor é duro, acham que se santificar é duro, o inimigo começa a trabalhar. Por isso que entra essa palavra, né? A filosofia falsa, né? Falsa ilusão, que podemos servir a Deus, mas podemos também fazer a nossa própria vontade. E muitos se perdem no caminho. Então, com 18 anos por aí, eu me perdi no caminho por não querer mais ouvir a voz do Senhor. E saí da presença do Senhor e meu coração começou a se endurecer. E nesse tempo eu lembro que as promessas do Senhor não tinham sentido na minha vida. E é assim que o inimigo faz com muitos. Aleluia, faz que as promessas do Senhor não tenham sentido. E aqueles que ainda não conhecem
o inimigo faz que não tenha crédito, né? Muitas pessoas se colocam na presença do Senhor como se não tivesse crédito à palavra de Deus. E o inimigo começa a ter êxito sobre a vida. Então ali eu saí da presença do Senhor, sem já a direção do Espírito Santo, porque quando a gente sai da presença do Senhor a gente perde a intimidade, a gente perde todo, assim, não quer ter compromisso com o Senhor não tem compromisso também. Então começa a ficar à mercê da ilusão do mundo. E foi assim que eu fiquei. E comecei a fazer muitas coisas que não agradavam o Senhor. E aí o Senhor, num certo momento, já com 21 anos, o Senhor usou uma serva de Deus, dizendo que eu teria que voltar para a presença do Senhor. E eu olhei e falei, não, da onde eu vou voltar? Né? Agora eu vou ter minha filha, agora eu vou ter, né? Eu tenho um companheiro, eu tenho a minha vida, eu estou no controle da minha vida. Por quê? Com 17 anos, eu recebi uma profecia da parte do Senhor. Deus usou um jovem para entregar um recado para mim. Eu já estava orando e pedindo uma família para Deus. E o Senhor usou esse jovem dizendo que Deus não tinha comigo um propósito de família. Família é importante. Se você tem a sua, você zela e cuide. Eu estou contando a minha experiência porque cada um Deus tem um tratar diferente. E comigo era um tratar diferente. Deus queria eu para a obra, queria eu para fazer a vontade dele, o id dele, ganhar almas para o Senhor. Só que eu recebi essa profecia como se o meu Senhor fosse ruim, ele fosse mau. Como se dissesse, eu pensei assim, o Senhor quer que eu fique sozinha, trabalhando na obra, ganhando almas. Eu me revoltei com aquilo. Hoje eu entendo a importância do cuidar do Senhor. O Senhor tem cuidado de mim. Só que naquele tempo, por falta de experiência, até mesmo por endurecer o coração e me tornar ingrata com o Senhor direcionando a minha vida, porque a gente ora, né? Muitos oram e falam assim, Senhor, faça a tua vontade sobre minha vida. Mas quando Deus começa a fazer a vontade dele, a gente não aceita, questiona e se retira da presença do Senhor, como se ele fosse obrigado a realizar o que nós queremos. Então eu lembro que eu pensei assim, não, eu vou sair da igreja, da presença do Senhor, e vou casar, vou ter os meus filhos, e quando eu voltar, Deus tem que pegar tudo. É assim que eu pensei. Então, o Senhor lá do céu olhava e falava, filha, eu não negocio, né? Deus, ele não negocia. Ele é Deus, ele é onipresente, onipotente, o criador de tudo. Ele é o que está no controle. Amém? E se ele quer fazer, ele faz. Se ele não quer, ele não faz. E ali, com 21 anos, eu recebi então novamente aquela revelação. E eu falei, não, eu não vou voltar tão cedo. Só que eu já estava gestante de 3 meses. E aí eu comecei a ficar doente. E o Senhor começou a tocar, né? E o Senhor me fez lembrar da revelação. Que o Senhor falou que Ele ia me dar algo que eu ia amar muito. Esse amor não seria comparado com nada na terra. E Deus ia ensinar o verdadeiro amor de Cristo. E que Ele ia me dar por um tempo e Ele ia tirar. Então eu entendi que eu ia perder a minha filha quando eu estava no hospital já ali com 6 meses. E eu também entendi que que a minha filha não ia permanecer na terra. Eu não iria morrer. Eu ia passar pelo vale da sombra da morte, mas eu ia permanecer viva pela misericórdia do Senhor, porque Deus, ele tem poder para matar o nosso corpo e ainda lançar a nossa alma ao inferno. Não que isso seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos aceitem Jesus Cristo e sejam salvos pela graça do Senhor. Amém? E ali, eu no hospital, eu sabia, o Senhor falava comigo. E então eu chorava e o médico, ele pediu uma autorização para que o bebê fosse retirado, porque o meu corpo físico já não aguentava mais. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E eu lembro que eu não quis assinar, porque era como se ela estivesse ali dentro de mim e eu pudesse proteger ela. Esse é o nosso problema. O problema muitas vezes do ser humano. Achar que está no controle da vida, né? A gente tem essa mania essa percepção, eu falo até essa ignorância de achar que está no controle da sua própria vida.
Uma coisa eu aprendi com o Senhor: ou é Deus que está no controle da nossa vida, ou é o nosso adversário, o inimigo, persuadindo, nos iludindo. Não tem outro caminho. Ou é Jesus na sua vida, ou é o inimigo na sua vida. Então, nós estamos no controle de Deus. Ali, eu lembro que ela partiu e eu estava na UTI. E um dos meus familiares chegou até mim e falou assim: eu não estava em comunhão com a igreja, mas essa pessoa chegou até mim e falou assim: você crê ainda em Deus? E eu pude ver a misericórdia do Senhor ali nas minhas palavras. Eu falei assim: eu creio, porque está se cumprindo tudo aquilo que Deus falou para mim. Deus falou que eu iria passar por essa experiência para valorizar o amor de Deus sobre as nossas vidas. E eu perdendo ali algo que eu amei, que não tem como explicar, né, que foi uma filha, eu entendi o quanto Jesus me amava e o preço que Ele pagou na cruz. Começou já assim, Deus trabalhar no meu coração. E essa pessoa ficou assustada com a minha resposta. E eu falei: eu estou aqui não porque Deus não existe, eu estou aqui por causa da minha própria rebeldia, para me poder conhecer a dependência que eu preciso ter de Deus. E todos nós precisamos ter, foi Ele que nos criou, amém? Passando por essa experiência, eu demorei ainda para voltar para Cristo, porque muitas coisas foram acontecendo. Ali é o processo de nós não obedecer à voz do Senhor. Nós temos consequência. A gente cresce, é criança, se torna adolescente, jovem, e conforme a gente vai, aleluia, crescendo e amadurecendo, as consequências, nossas escolhas vai ocorrendo se nós não obedecermos. Então foi isso que aconteceu comigo durante esse processo, até que eu tomei um propósito com o Senhor de voltar para o Senhor. Só que daí tinha aquele processo da libertação, o processo de eu aprender a valorizar a oportunidade de estar na presença do Senhor. Você, jovem, que está na presença do Senhor, que pensa em sair porque vai ter controle da sua vida, porque eu vou poder fazer isso ou aquilo, saiba que tudo parece um favo de mel, tudo parece maravilhoso, parece que todos os seus planos são maravilhosos saindo da presença do Senhor. Mas como diz a palavra, é ilusão, né? É um momento de você começar a se autodestruir. Sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, a gente vai se autodestruir. A gente sai da presença do Senhor com bons planos, mas isso, como diz a palavra do Senhor, nosso coração é enganoso, o mundo é enganoso. Deus não permitiu que o inimigo ele destruísse minha vida, matasse meu corpo, porque a vida e a morte estão na mão do Senhor, amém? Mas eu tive que passar por esse processo. Eu me lembro, devido à situação que eu me encontrava, que eu tinha que ir escondido para a igreja. Eu me lembro que eu me tornei uma jovem muito vaidosa. E aí eu não queria mais usar então aquelas vaidades, e eu era humilhada pela pessoa que eu troquei, né? Troquei Jesus pelo homem. E o homem sem Cristo, a mulher sem Cristo, ela é arrogante, ela humilha, ela se preocupa com a aparência, ela se preocupa em querer ser o que não é. Muitas vezes é assim. Até quando nós não estamos na direção do Senhor, nós temos que pedir para que o Senhor repreenda e nos dê discernimento de sermos fiéis, cristãos verdadeiros, amém? Para usar aquilo que Deus nos deu sem soberba. Passando ali 3 anos e muitas coisas acontecendo, o inimigo tentando que eu não voltasse na presença do Senhor. Cada vez que eu tomava um propósito no meu coração, acontecia algo que me afastava. E um dia eu cheguei e falei assim: Senhor, eu vou escondido para sua casa. Eu tenho que ir escondida para a igreja. Aí o Senhor falava comigo: isso é para você valorizar. Quando você tinha o tempo de adoração, quando você era jovem, podia me servir com liberdade, e você não quis, não valorizou. E eu pensava: até quando, papai, eu vou ficar nessa situação? E eu confesso que para mim foi muito difícil voltar para Jesus.
porque eu queria voltar com a bagagem que o mundo me deu. E o Senhor queria que eu voltasse sem bagagem do mundo. Então foi muito difícil essa escolha. Porque eu saí da presença do Senhor e escolhi uma pessoa que não era da vontade de Deus para minha vida. Não era a bagagem, era uma bagagem que não era de Deus, era do inimigo para mim. Então, para mim voltar, eu tinha que deixar toda a bagagem. E essa pessoa, para mim, naquele tempo, ela era muito importante. Naquele tempo, eu olhava ela com os olhos carnais. É como se aquela pessoa fosse tudo na minha vida. Sem aquela pessoa, eu morreria. Sem aquela pessoa, eu não conseguiria ter alegria, sentido para a vida. É uma ilusão que depois Cristo me mostrou a importância que nós temos discernimento das nossas escolhas. E para ter discernimento tem que ter o Espírito Santo na sua vida, tem que obedecer mesmo sem entender. Então, para voltar, essa pessoa, ela me humilhou, ela desprezou, ela humilhou até Jesus Cristo, ela desprezou. E aí eu tive aquele processo de me sentir sozinha e abandonada. Eu sei que muitos que estão no processo de libertação e querem voltar para Cristo vão se sentir dessa maneira. Vão se sentir como se estivesse sozinho e abandonado, como se não tivesse sentido a sua vida. Saiba que as bagagens que não são do Senhor, elas têm que ficar para trás. E Deus faz essa libertação. Deus, ele tira do caminho. Pode quebrar, pode abrir feridas. O Senhor tem poderio para fechar todas elas. Mas o processo dói. Então, quando eu consegui passar por aquele processo todo, eu estava na presença do Senhor já com 24 anos e me batizei nas águas, cumpriu a promessa do batismo nas águas, porque o batismo do Espírito Santo já tinha na minha vida. Quando eu retornei, eu lembro que eu passei um dia, 7 de setembro, em jejum, era um feriado. Foi em 2007. Em 2007 de setembro, eu já tinha feito propósitos para esse dia. Olha como o Senhor sabe trabalhar. Eu lembro que nós tínhamos um grupo, que não, né, um grupo que era Águias do Sul, grupos que a gente viajava, eram grupos de moto, aleluia. Eu lembro que eu participava desse grupo. E eles diziam que eram famílias, mas eu olhava ali e nunca consegui, durante esse tempo que eu fiquei com esse grupo, eu nunca me senti na família deles. Eram pessoas arrogantes, pessoas que era aparência. E eu estava ali no meio deles, e muitas vezes nas praças, quando os jovens se reuniam ali, naquele local, onde tinha bebidas e música alta, muitas vezes o Senhor fez eu pensar: filha, se eu voltar agora, para onde você vai? Teve uma vez que eu fui num show, juntamente com esses grupos, e eu estava lá gritando, naquele mundanismo, e o Senhor e eu ali, era muita gente naquele lugar. Um barulho, né, como tem nesses shows mundanos. E no momento assim, ficou tudo em silêncio. Eu só ouvia as pessoas gritando, levantando os braços, porque eu não ouvia mais. Eu não ouvi som nenhum. Eu só ouvi uma voz que falava assim: observa. E eu observava todo aquele lugar e aquela multidão ali. E não ouvia som nenhum. Nem dos cantores que estavam ali naquele lugar, e nem de ninguém. Só ouvia a voz do Senhor que falou assim para mim: quantos estão aqui, filha, adorando Satanás? E eu estava ali adorando Satanás também. E se eu voltar, quem subirá? Eu lembro que entrou uma tristeza profunda no meu coração naquele momento. E eu falava assim: deixa eu em paz, Senhor. Eu não quero ouvir a sua voz aqui neste lugar. Olha o quanto a gente é ingrato com o Senhor. O quanto o ser humano tem a capacidade de rejeitar o amor de Deus. Aí eu não consegui mais me alegrar. Passou a noite ali e eu não conseguia me alegrar naquela ilusão. Porque a pessoa que conhece o poder de Deus, a pessoa que já conhece a palavra do Senhor, não tem como ela fingir
que nós não vivemos no mundo espiritual nessa terra. Nós temos o compromisso, depois que Deus revela o amor dele a nós, de falar a verdade, de ganhar almas e de adorar o Senhor. Nós não somos escravos servindo a Cristo. Nós somos livres servindo a Cristo. Servir a Cristo, ser servo de Deus, ser fiel, um vaso valoroso, é ser livre. Como diz a palavra, nós somos peregrinos.